Audiolivros em português apresenta o Mahabharata, de Krishnadvaipayana Vyasa. Livro 3. Vanaparva, ou Aranyakaparva ***. O Livro da Floresta. Parte 01. 30 Aranyakaparva. 31 Kirmiravajaparva. 11. Aranyakaparva. 1. Tendo reverenciado Narayana e Nara, o principal dos seres masculinos. Como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Janamejaya disse, ó tu principal dos regenerados, derrotados fraudulentamente nos dados pelos filhos de Dhritarashtra e seus conselheiros. Enfurecidos por aqueles perversos que assim causaram uma animosidade feroz, e abordados em uma linguagem que era tão cruel, o que os príncipes Kuru, meus ancestrais, os filhos de Parita, então, fizeram. Como também os filhos de Parita, iguais a Sakra em bravura, privados de riqueza e subitamente subjugados pela miséria, passaram seus dias na floresta. Quem seguiu os passos daqueles príncipes mergulhados em grande aflição? E como aqueles de grande alma se mantiveram e tiraram seu sustento, e onde eles se acomodarão? Ó asceta ilustre e principal dos Brahmanes, como os 12 anos de exílio daqueles guerreiros, que eram matadores de inimigos, se passaram na floresta. Não? Merecedora de dor, como aquela princesa, a melhor do seu sexo, dedicada aos seus maridos, eminentemente virtuosa, e que sempre falava a verdade, aguentou aquele exílio doloroso na floresta. Ó tu de riqueza ascética, conta-me tudo isso em detalhes, pois, ó Brahmane, eu desejo te ouvir narrar a história daqueles heróis possuidores de coragem e brilho abundantes. Realmente a minha curiosidade é grande. Vaisampayana disse, assim derrotados nos dados e enraivecidos pelos filhos perversos de Dhritarashtra e seus conselheiros, os filhos de Parita saíram de Hastinapura. E saindo através do portão Vardhamana da cidade os Pandavas, levando suas armas e acompanhados por Draupadi, partiram na direção norte. Indransena e outros, com servos totalizando 14, com suas esposas, os seguiram em carros velozes. E os cidadãos, sabendo da partida deles, se entristeceram muito, e começaram a criticar Bhishma e Vidura e Drona e Gautama. E se reunindo eles assim se dirigiram uns aos outros destemidamente. Ai, nossas famílias, nós, e nossas casas estamos todos perdidos, pois o perverso do Riodna, apoiado pelo filho de Suvala, por Karna e do Sasana, almeja este reino. Nossas famílias, nossos costumes ancestrais, nossa virtude e prosperidade estão todos condenados, pois aquele canalha pecaminoso, apoiado por patifes tão pecaminosos, aspira ao reino. Como pode a felicidade estar onde estes não estão? Duryodhana se porta com malícia para com todos os superiores, abandonou a boa conduta, e disputa com aqueles que lhe são próximos em sangue. Avarento e vaidoso e sovina, ele é cruel por natureza. Toda a terra está condenada quando Duryodhana se torna seu soberano. Daqui, portanto, vamos para onde os filhos piedosos e de grande alma de Pandu, com paixões sob controle e vitoriosos sobre inimigos, e possuidores de modéstia e renome, e dedicados a práticas virtuosas, se dirigem. 12. Vaisampayana disse, assim dizendo, os cidadãos foram atrás dos Pandavas. E tendo-os encontrado, eles todos, com mãos unidas, se dirigiram desta maneira aos filhos de Kunfi e Madri. Abençoados sejam vocês. Aonde vão, nos deixando em aflição? Nós os seguiremos aonde vocês forem. Nós sem dúvida ficamos aflitos ao saber que vocês foram fraudulentamente vencidos por inimigos implacáveis. Não cabe a vocês abandonar a nós que somos seus súditos carinhosos e amigos leais sempre, querendo o seu bem-estar e empenhados em fazer o que é agradável para vocês.
Nós não desejamos ser esmagados na destruição indubitável vivendo nos domínios do rei Kuru. Ó touros entre homens, escutem como nós indicamos os méritos e deméritos surgidos respectivamente da associação com o que é bom e mal. Como o tecido, água, a terra, e as sementes de gergelim são perfumadas pela associação com flores, assim mesmo são as qualidades produzidas da associação. Em verdade, a associação com tolos produz uma ilusão que enreda a mente, como a comunhão diária com os bons e sábios leva à prática da virtude. Portanto, aqueles que desejam a emancipação devem se associar com aqueles que são sábios e idosos e honestos e puros em conduta e possuidores de mérito ascético. Devem ser servidos aqueles cujas posses triplas, conhecimento, dos Vedas, origem e ações, são todos puros, e a associação com eles é sempre superior ao estudo das Escrituras. Desprovidos de atos religiosos como nós somos, nós ainda assim colheremos mérito religioso pela associação com os justos, como nós obteríamos pecado por servir aos pecaminosos. A própria visão e toque dos desonestos, e conversa e associação com eles causa diminuição da virtude, e os homens, que estão fadados a isso, nunca obtêm pureza mental. Associação com os egoístas prejudica a compreensão, como, de fato, com os indiferentes torna indiferentes, enquanto a comunhão com os bons sempre eleva todos aqueles atributos que são citados no mundo como fontes de mérito religioso, de prosperidade mundana e prazeres sensuais, os quais são respeitados pelas pessoas, exaltados nos Vedas, e aprovados pelos bem-educados, existem em vocês, separadamente e conjuntamente. Portanto, desejosos do nosso próprio bem-estar, nós desejamos viver entre vocês que possuem esses atributos. E o Yudhishthira disse: abençoados somos nós, já que o povo com os Brahmanes em sua dianteira, movidos por afeto e compaixão, nos creditam méritos que não temos. Eu, no entanto, com meus irmãos, pedirei para todos vocês fazerem uma coisa. Vocês não devem, por afeto e compaixão por nós, agir de outra maneira. Nosso avô Bhishma, o rei, Dhritarashtra, Vidura, minha mãe e a maioria dos meus simpatizantes estão todos na cidade de Hastinapura. Portanto, se vocês estão dispostos a procurar o nosso bem-estar, cuidem deles com cuidado, unindo-se, pois eles estão dominados pela tristeza e aflições. Angustiados pela nossa partida, vocês vieram longe. Voltem, e que os seus corações sejam direcionados com ternura para os parentes que eu confio a vocês como penhores. Essa, de todas as outras, é a única ação sobre a qual o meu coração está colocado, e por fazer isso vocês me dariam grande satisfação e me prestariam os seus melhores respeitos. 13. Vaisampayana continuou, assim exortadas por Yudhishthira o justo, as pessoas em conjunto lamentaram, exclamando: ai, ó rei! Aflitas e entristecidas. Ao se lembrarem das virtudes do filho de Parita, elas de má vontade voltaram-se, despedindo dos Pandavas. Quando os cidadãos tinham parado de segui-los, os Pandavas subiram em seus carros, e partindo alcançaram o lado de uma grande árvore banyan chamada Pramana nas margens do Ganges. E chegando ao lado da árvore banyan perto do fim do dia, os filhos heróicos de Pandu se purificaram tocando a água sagrada, e passaram a noite lá. E aflitos pela dor, eles passaram aquela noite tendo somente água como sustento. Certos brahmanes pertencentes a ambas as classes, os que mantinham o fogo sacrificial e os que não o mantinham, com seus discípulos e parentes, que seguiram por afeição os Pandavas até lá, também passaram a noite com eles. E cercado por aqueles proferidores de Brahma, o rei brilhava resplandecente em seu meio. E naquela noite, ao mesmo tempo bela e terrível, aqueles Brahmanes, tendo acendido seus fogos sagrados, começaram a cantar os
Vedas e a conversar. E aqueles principais brahmanes, com vozes suaves de Kentors passaram a noite consolando aquele melhor dos Kurus, o rei. 2. Vaisampayana disse, quando aquela noite passou e o dia nasceu, aqueles brahmanes que se sustentavam por mendicância ficaram diante dos Pandavas de atos nobres, que estavam prestes a entrar na floresta. Então o rei Yudhishthira, o filho de Kunfi, dirigiu-se a eles, dizendo, roubados da nossa prosperidade e reino. Roubados de tudo, nós estamos prestes a entrar nas florestas profundas em tristeza, dependendo, para nossa alimentação, de frutas e raízes e dos produtos da caça. A floresta também é cheia de perigos, e cheia de répteis e animais predadores. Parece-me que nós certamente teremos que sofrer muita privação e miséria lá. Os sofrimentos dos Brahmanes poderiam dominar até os deuses. Que eles me subjugarão também é certo. Portanto, ó Brahmanes, voltem para onde quer que lhes agrade. Os Brahmanes responderam, ó rei, nosso caminho é exatamente aquele para o qual vocês estão se dirigindo. Não cabe a ti, portanto, abandonar a nós que somos teus admiradores leais praticantes da religião verdadeira. Os próprios deuses têm compaixão de seus adoradores, especialmente dos Brahmanes de vidas reguladas. Yudhishthira disse, ó regenerados, eu também sou devotado aos Brahmanes. Mas esta privação que me alcançou me submergiu em confusão. Estes meus irmãos que devem obter frutas e raízes e veados, da floresta, estão entorpecidos pela dor resultante de suas aflições e por causa da angústia de Draupadi e da perda do nosso reino. Ai, como eles estão atormentados, eu não posso empregá-los em tarefas penosas. Os Brahmanes disseram, que nenhuma ansiedade, ó rei, a respeito da nossa subsistência, ache um lugar em teu coração. Nós mesmos providenciando a nossa 14. própria alimentação, te seguiremos, e por meditação e dizendo nossas orações. Nós almejaremos o teu bem-estar enquanto que com conversas agradáveis nós te entreteremos e nos encheremos de alegria. Yudhishthira disse, sem dúvida deve ser como vocês dizem, pois eu sempre fico satisfeito com a companhia dos regenerados. Mas a minha condição decaída me faz ver em mim mesmo um objeto de repreensão. Como eu verei vocês todos, que não merecem suportar incômodos, por amor a mim subsistindo penosamente de alimento obtido por seu próprio trabalho. Oh, que vergonha para os pecaminosos filhos de Dhritarashtra! Vaisampayana continuou, assim dizendo, o rei derramando lágrimas sentou-se no chão. Então um Brahmane erudito, de nome Saunaka, versado em autoconhecimento e especialista no sistema Sankhya de Yoga dirigiu-se ao rei, dizendo, causas de dor aos milhares, e causas de medo às centenas, dia após dia subjugam os ignorantes mas não os sábios. Certamente, homens sensatos como tu nunca se permitem ser iludidos por atos que são opostos ao conhecimento verdadeiro, repletos de todos os tipos de males e destrutivos da salvação. Ó Rei, em ti habita aquela compreensão provida de 8 atributos, que é considerada capaz de prevenir contra todos os males e que resulta de um estudo das Riti, Vedas, e Escrituras. E homens como tu nunca são entorpecidos, na acessão de pobreza ou de uma aflição alcançar seus amigos, por inquietações físicas ou metais. Ouve, eu direi os slokas que foram cantados antigamente pelo ilustre Janaka concernentes à questão do autocontrole. Este mundo é afligido por sofrimentos corporais e mentais. Escuta agora os meios de aliviá-los enquanto eu os indico brevemente e em detalhes. Doença, contato com coisas dolorosas, trabalho pesado e falta de objetos desejados, essas são as 4 causas que induzem sofrimento corpóreo. E com relação à doença, ela pode ser aliviada pela aplicação de medicamentos, enquanto doenças mentais são curadas por procurar
esquecê-las por meio de meditação yogi. Por essa razão, médicos sensatos procuram acalmar primeiro os sofrimentos mentais de seus pacientes por meio de conversa agradável e da oferta de objetos desejáveis. E como uma barra de ferro quente colocada em um jarro faz a água dentro dele ficar quente, assim a dor mental causa agonia corpórea. E como a água apaga o fogo, assim o conhecimento verdadeiro acalma a inquietude mental. E quando a mente alcança a tranquilidade, o corpo encontra a tranquilidade também. Parece que a afeição é a base de toda tristeza mental. É a afeição que faz todas as criaturas infelizes e traz todas as espécies de tormentos. Em verdade, a afeição é a raiz de toda tristeza e de todo medo, da alegria e angústia e de todos os tipos de dor. Da afeição surgem todos os propósitos, e é da afeição que surge o amor aos bens mundanos. Ambos, os últimos, são fontes de males, embora o primeiro, nossos propósitos, seja pior do que o segundo. E como, uma pequena porção de fogo jogada dentro de uma árvore oca consome a própria árvore até as raízes, assim mesmo a afeição, mesmo pequena, destrói virtude e lucro. Não se pode considerar como tendo renunciado ao mundo quem simplesmente se afastou das posses mundanas. Aquele, no entanto, que, embora em real contato com o mundo, observa atentamente as imperfeições dele pode ser considerado como 15. Tendo realmente renunciado ao mundo, livre de todos os maus sentimentos e alma dependente de nada é alguém que realmente renunciou ao mundo. Portanto, ninguém deve procurar colocar suas afeições em amigos ou na riqueza que ganhou. E assim a afeição por si próprio deve ser extinta pelo conhecimento. Como a folha do lótus que nunca é ensopada pela água, as almas dos homens capazes de distinguir entre o efêmero e o eterno, dos homens dedicados à procura do eterno, conhecedores das escrituras e purificados pelo conhecimento, nunca podem ser movidas pela afeição. O homem que é influenciado pela afeição é torturado pelo desejo, e é do desejo que surge em seu coração a sede pelo aumento de posses mundanas. Em verdade, essa sede é pecaminosa e é considerada como a fonte de todas as ansiedades. Essa sede terrível, repleta de pecado, que inclina para atos injustos. Encontra a felicidade aquele que pode renunciar a essa sede, a qual nunca pode ser renunciada pelos pecaminosos, que não decai com a decadência do corpo, e que é realmente uma doença fatal. Ela não tem início nem fim. Residindo dentro do coração, ela destrói as criaturas como um fogo de origem incorpórea. E como um feixe de madeira é consumido pelo fogo que é alimentado por ele mesmo, assim mesmo uma pessoa de alma impura encontra a destruição pela avareza nascida de seu coração. E como as criaturas dotadas de vida têm sempre um medo da morte, assim homens de riquezas estão em constante receio do rei e do ladrão, da água e do fogo e até de seus parentes. E como um bocado de carne, se estiver no ar, pode ser devorado por aves, na terra por animais predadores, e na água pelos peixes, assim mesmo o homem de riqueza está exposto a perigos onde quer que ele possa estar. Para muitos a riqueza que eles possuem é seu veneno, e aquele que vendo felicidade na riqueza se torna apegado a ela não conhece a felicidade verdadeira. E daí que a acessão de riqueza é vista como aquilo que aumenta a avareza e a insensatez. Só a riqueza é a causa da mesquinhez e jactância, orgulho e medo e ansiedade. São as misérias dos homens que os sábios veem nas riquezas. Os homens sofrem tristezas infinitas na aquisição e retenção de riquezas. Seu gasto também é repleto de pesar. Mais ainda, às vezes, a própria vida é perdida por causa da riqueza. O abandono da riqueza produz miséria, e até aqueles que são cuidados
pela riqueza de uma pessoa se tornam inimigos por causa daquela riqueza. Como, portanto, a posse de riquezas está repleta dessas tristezas, uma pessoa não se deve se importar com sua perda. É somente o ignorante que é descontente. O sábio, no entanto, está sempre contente. A sede de riqueza nunca pode ser saciada. O contentamento é a maior felicidade, portanto os sábios consideram o contentamento como o maior objeto de busca. Os sábios, conhecendo a instabilidade da juventude e beleza, da vida e tesouros acumulados, da prosperidade e da companhia dos amados, nunca os cobiçam. Portanto, uma pessoa deve se abster da aquisição de riquezas, tolerando a dor incidente a isso. Ninguém que é rico está livre de incômodos, e é por isso que os virtuosos louvam aqueles que estão livres do desejo de riquezas. E em relação àqueles que buscam riquezas para propósitos virtuosos, é melhor para eles se refrearem totalmente de tal busca, pois, certamente, é melhor não tocar o lamaçal em absoluto do que se lavar depois de ter se sujado com ele. Ó Yudhishthira, não cabe a ti cobiçar qualquer coisa. E se tu tens virtude, emancipa a ti mesmo do desejo de posses mundanas. 16. Yudhishthira disse: ó Brahmane, esse meu desejo de riqueza não é para desfrutá-la quando obtida. É só para o sustento dos Brahmanes que eu a desejo e não porque estou influenciado pela avareza. Para que propósito, ó Brahmane? Alguém como nós leva uma vida familiar, se ele não pode cuidar e sustentar aqueles que o seguem. Todas as criaturas são vistas dividirem o alimento, que elas obtêm, entre aqueles que dependem delas. Assim, uma pessoa que leva uma vida familiar dá uma parte de seu alimento para Yatis e Brahmacharis que renunciaram a cozinhar para si mesmos. As casas dos bons homens nunca podem estar em falta de grama, para assento, espaço, para descanso, água para se lavar e aliviar a sede, e, em quarto, palavras gentes para o esgotado. Uma cama, para o cansado de ficar de pé, um assento, para o sedento, água, e, para o faminto, uma alimentação devem sempre ser dados. Para um convidado, são devidos olhares agradáveis e um coração alegre e palavras gentes. O anfitrião, erguendo-se, deve avançar em direção ao convidado, lhe oferecer um assento, e adorá-lo devidamente. Essa é a moralidade eterna. Aqueles que não realizam o Agnihotra não cuidam dos touros e nem de seus parentes e convidados e amigos e filhos e esposas e empregados, são consumidos pelo pecado por essa negligência. Ninguém deve cozinhar alimento só para si mesmo e ninguém deve matar um animal sem oferecê-lo aos deuses, aos pitres dois e convidados. Nem se deve comer daquele alimento que não foi devidamente dedicado aos deuses e aos pitres. Por espalhar o alimento sobre a terra, de manhã e à noite, para o benefício de cachorros e chandalas e aves, uma pessoa deve realizar o sacrifício. Visvedeva 3. Aquele que come o vigasa é considerado como comendo ambrosia. O que resta em um sacrifício depois do oferecimento aos deuses e pitres é considerado ambrosia, e o que resta depois de alimentar o convidado é chamado de vigasa e é equivalente à própria ambrosia. Alimentar um convidado é equivalente a um sacrifício, e os olhares agradáveis que o anfitrião lança sobre o convidado, a atenção que lhe dedica, as palavras gentis nas quais ele se dirige a ele, o respeito que lhe presta por segui-lo, e a comida e bebida com as quais ele o trata, são as 5 dakshinas 4 desse sacrifício. Aquele que dá sem restrição comida para um viandante fatigado nunca visto antes obtém grande mérito, e aquele que levando uma vida familiar adota essas práticas adquire méritos religiosos considerados muito grandes. Ó Brahmane, qual é a tua opinião sobre isso?
Saunaka disse: ai, esse mundo é cheio de contradições. Aquilo que envergonha os bons satisfaz os maus. Ai, movidos por ignorância e paixão e uma forma de sacrifício que consiste em despejar oblações de manteiga clarificada com prex no fogo ardente. Ele é obrigatório para brahmanes e kshatriyas, exceto aqueles que aceitam certos votos de grande austeridade. 2 Antepassados falecidos. 3 O oferecimento de alimento a todas as criaturas da terra, por espalhar uma porção. 4 Dakshinya, um presente, que pode ser de vários tipos. As taxas pagas aos brahmanes que ajudam nos sacrifícios e ritos religiosos, como o oferecimento de oblações para os mortos, são dakshinas, como também doações para os brahmanes em outras ocasiões, especialmente quando eles são alimentados. Isso traz até hoje em dia o costume de nunca alimentar um brahmane sem lhe pagar uma taxa monetária. Não pode haver sacrifício, nem rito religioso, sem dakshinya. 17. Escravos dos seus próprios sentidos, até os tolos realizam muitos atos de mérito aparente, para satisfazer seus apetites na vida após a morte. Com olhos abertos, esses homens estão sendo desencaminhados por seus sentidos sedutores, assim como um oraiga, que perdeu os sentidos, por corcéis inquietos e maus. Quando algum dos 6 sentidos encontra seu objeto específico, surge no coração o desejo de desfrutar daquele objeto específico. E assim, quando o coração procede para desfrutar dos objetos de algum sentido específico, um desejo é nutrido, o qual por sua vez dá nascimento a uma resolução. E finalmente, como um inseto caindo numa chama por amor à luz, o homem cai no fogo da tentação, perfurado pelas flechas do objeto de prazer atiradas pelo desejo que constitui a semente da resolução. E desde então cegado pelo prazer sensual, o qual ele procura sem restrição, e imerso em escura ignorância e loucura, os quais ele confunde com um estado de felicidade, ele não conhece a si mesmo. E igual a uma roda que está constantemente girando, toda criatura, por ignorância e ações e desejo, cai em vários estados neste mundo, vagando de um nascimento a outro, e percorre todo o ciclo de existências de um Brahma à ponta de uma folha de grama, ora na água, ora sobre a terra, e ora no ar. Essa então é a carreira daqueles que não têm conhecimento. Escuta agora a conduta dos sábios, daqueles que estão concentrados na virtude vantajosa, e que desejam a emancipação. Os Vedas ordenam ação, porém renúncia, do interesse na ação. Portanto, tu deves agir, renunciando ao Abhimana. 5. Realização de sacrifícios, estudo dos Vedas, doações, penitência, verdade, em palavras e ações, perdão, domínio dos sentidos, e renúncia ao desejo, esses são declarados como os 8 principais deveres que constituem o caminho verdadeiro. Desses, os 4 primeiros pavimentam o caminho para o mundo dos pitris. E esses devem ser praticados sem abhimana. Os 4 últimos são sempre praticados pelos piedosos, para chegarem ao céu dos deuses. E os puros em espírito devem sempre seguir esses 8 caminhos. Aqueles que desejam subjugar o mundo para propósito de salvação devem sempre agir renunciando completamente aos motivos, subjugando efetivamente seus sentidos, cumprindo rigidamente votos específicos, servindo lealmente aos seus preceptors, regulando austeramente sua alimentação, estudando diligentemente os Vedas, renunciando à ação egoísta e reprimindo seus corações. Por renunciar ao desejo e aversão, os deuses alcançaram prosperidade. É em virtude de sua riqueza de Yoga 6, que os Rudras, e os Sadyas, e os Adityas e os Vasus, e os gêmeos Asvins governam as criaturas. Portanto, ó filho de Kunfi, como eles, ó Bharata, abstendo-te
totalmente da ação com motivo, esforça-te por alcançar o êxito em yoga e por austeridades ascéticas. Tu já alcançaste sucesso até aqui quanto aos teus débitos com teus ancestrais, concernente aos homens e mulheres, e aquele sucesso também que é derivado da ação, sacrifícios. Por servir aos regenerados, esforça-te para obter êxito em penitências. Aqueles que são coroados com sucesso. 5. Referente ao ser, isto é, sem o motivo de beneficiar seu próprio ser, ou sem nenhum motivo em absoluto. 6. Que consiste, no caso deles, em uma combinação de atributos pela negação dos contrários, isto é, pela renúncia aos motivos em tudo o que fazem. 18. Ascético podem, em virtude desse sucesso, fazer o que quer que eles queiram. Portanto, praticando o ascetismo realiza todos os teus desejos. 3. Vaisampayana disse, Yudhishthira, o filho de Kunfi, assim abordado por Saunaka, se aproximou de seu sacerdote e no meio de seus irmãos disse, os Brahmanes versados nos Vedas estão seguindo a mim que sou indo para a floresta. Afligido por muitas calamidades eu não posso sustentá-los. Eu não posso abandoná-los, nem tenho condições de lhes oferecer sustento. Dize-me, ó Santo, o que deve ser feito por mim nesse impasse? Vaisampayana disse, depois de refletir por um momento procurando descobrir a maneira apropriada, por seus poderes de yoga, Dalmia, aquele principal de todos os homens virtuosos, dirigiu-se a Yudhishthira nestas palavras. Antigamente, todos os seres vivos que foram criados estavam muito atormentados pela fome. E como um pai, para todos, Suvitasavitra, o sol, teve compaixão por eles. E indo primeiro ao declive do norte, o sol secou a água com seus raios, e voltando ao declive do sul, ficou sobre a terra, com seu calor centrado em si mesmo. E quando o sol assim estava sobre a terra, o Senhor do mundo vegetal, a lua, convertendo os efeitos do calor solar, vapors, em nuvens, e despejando-os na forma de água, fez as plantas nascerem. Assim é o próprio Sol, que, encharcado pela influência lunar, é transformado, para o brotamento das sementes, em vegetais sagrados providos de 6 sabores. E são esses que constituem o alimento de todas as criaturas sobre a terra. Assim o alimento que mantém as vidas das criaturas é animado pela energia solar, e o Sol é, portanto, o Pai de todas as criaturas. Então, ó Yudhishthira, refugia-te nele. Todos os monarcas ilustres de descendência e ações puras são conhecidos por terem libertado seu povo por praticarem ascetismo elevado. O grande Kartavirya, e Vainya e Nahusha, todos, em virtude de meditação ascética precedida por votos, libertaram seu povo de grandes aflições. Portanto, ó virtuoso, como tu és purificado pelas ações fez igualmente, entrando em uma vida de austeridades. Ó Bharata, sustenta virtuosamente os regenerados. Janamejaya disse, como aquele touro entre os couros, o rei Yudhishthira, por causa dos Brahmanes, adorou o sol de aparência extraordinária. Vaisampayana disse, ouve atentamente, ó rei, purificando a ti mesmo e afastando a tua mente de todas as outras coisas. Ó Rei dos Reis, designa um tempo. Eu te direi tudo em detalhes. Ó Ilustre, ouve os 108 nomes, do Sol, 7 como eles foram revelados antigamente por Dalmia para o filho de grande alma de Parita. Dalmia disse, Surya, Aryaman, Bhaga, Tvastri, Pushyu, Arka, Savitri, Ravi, Gabastimat, Aya, Kala, Ritu, Datri, Prambakra, Prithvi, Apa, Teja, Ka, Vayu, a única permanência, Soma, Vrihaspati, Sukra, Buddha. 7 O Surya Ashtotarashatanamastotram, Surya, Otarazatanama ou Surya, Otarazatanama. Apêndice 1. 19. Angaraka, Indra, Vivasvat, Diptanshu, Suti, Sauri, Sanaikara, Brahma, Vishnu.
Rudra, Skanda, Vaisravana, Yama, Vaideutagni, Jataragni, Aindna. Tejasampati, Dharmadwaja, Vedakarthi, Vedanga, Vedavahana, Krita, Treta. Dvapara, Kali, cheio de todas as impurezas, Kala, Kasta, Murcha, Kshapa. Yama, Ikshana, Samvatsarakara, Asvata, Kalachakra, Bibavasu, Purusha. Susvata, Yojin, Vyakta, Sanatana, Kaladyaksha, Prajadyaksha. Visvakarma, Tamonda, Varuna, Sagara, Ansu, Dimuta, Divana, Arihano. Bhutasraya, Bhutapati, Srastri, Samvartaka, Vanri, Sarvadi, Alolupa, Ananta. Kapila, Banu, Kamada, Sarvatomuka, Jaya, Visala, Varda, Manas, Superna. Bhutadi, Sigraga, Pranjarana, Dhanvantari, Dhumaketu, Adideva, Aditisuta. Wadasatman, Aravindaksha, Pitri, Matri, Pitamaha, Svargadvara, Prajadvara. Mokshadvara, Tripistapa, Derrakarti, Prasantatman, Visvatomuka. Charasharatman, Suksmatman, Mefreia o Piedoso. Esses são os 108 nomes de Surya de energia imensurável, como contados pelo autocriado Brahma. Para a aquisição da prosperidade, eu me curvo a ti, ó Bhaskar. Brilhante como ouro ou fogo, que és adorado pelos deuses e Pitris e Yakshas, e que é adorado por Ajuras, Nisacharas, e Siddhas. Aquele que com atenção fixa recita esse hino ao nascer do sol obtém esposa e progenie e riquezas e a memória da sua existência anterior, e por recitar esse hino uma pessoa consegue paciência e boa memória. Que um homem concentrando sua mente recite esse hino. Por fazer isso ele ficará seguro contra a angústia e incêndios florestais e o oceano e todos os objetos de desejo serão dele. Vaisampayana continuou, tendo ouvido de Daumya essas palavras apropriadas para a ocasião, e o Yudhishthira o justo, com coração concentrado em si mesmo e purificando-o devidamente, se dedicou à meditação austera, movido pelo desejo de sustentar os Brahmanes, e adorando o Criador do dia com oferendas de flores e outros artigos, o rei realizou suas abluções. E ficando de pé na correnteza ele virou o rosto em direção ao Deus do dia. E tocando a água do Ganges o virtuoso e o Yudhishthira com sentidos sob controle completo e dependendo só do ar como seu sustento ficou lá com a alma absorta engajado em Pranayama 8. E tendo-se purificado e reprimido a fala ele começou a cantar o hino de louvor ao sol. E o Yudhishthira disse: Tu és, ó sol, o olho do universo. Tu és a alma de todas as existências corpóreas. Tu és a origem de todas as coisas. Tu és a encarnação dos atos de todos os homens religiosos. Tu és o refúgio daqueles que são versados na filosofia Sankhya, os mistérios da alma, e tu és o amparo dos yogis. Tu és uma porta não fixada com raios. Tu és o refúgio daqueles que desejam a emancipação. Tu sustentas e revelas o mundo, e o santificas e sustentas por pura compaixão. Brahmanes versados nos Vedas aparecendo diante de ti te adoram na hora devida, recitando os hinos dos respectivos ramos dos Vedas que eles usam. Tu és o adorado dos rishis, os Siddhas, e os Charanas e os Gandharvas e os Yakshas, e os Guyakas, e os Nagas, desejosos de obter benção seguem o teu carro que percorre os céus. Os 33 deuses, 8 Vasus, 11 Rudras, 12 Adityas. 8 Uma forma de yoga que consiste na mistura de alguns dos ares que existem em todo o corpo animal. Estes ares são 5, Prana, Apana, Samana, Udana e Vyana. 20. Pranjapati e Vashatkara, com o Pendran, Vishnu, e Mahendra, e a classe de Vaimanikas, uma classe de celestiais, alcançaram sucesso por te adorar. Por ti oferecer guirlandas de mandaras celestes, flores celestes de muita fragrância, os melhores dos Vidyajaras realizaram todos os seus desejos. Os Guyas e as 7 ordens dos Pitris, Davinos e humanos, obtiveram superioridade por adorar somente a ti.
os Vasus, os Manilas, e os Rudras, os Sadyas, os Marishipas, os Valikilias, e os Siddhas alcançaram preeminência por reverenciarem a ti. Não há nada que eu conheça em todos os 7 mundos, incluindo o de Brahma, que esteja além de ti. Há outros seres grandiosos e dotados de energia, mas nenhum deles tem teu brilho e energia. Toda a luz está em ti, de fato, tu és o Senhor de toda a luz. Em ti estão os 5 elementos e toda a inteligência, e conhecimento e ascetismo e as propriedades ascéticas 9. O disco pelo qual o manejador do Saranga 10 humilha o orgulho dos Ajuras e que é equipado com um belo cubo foi forjado por Visvakarman com tua energia. No verão tu extrais, com teus raios, a umidade de todas as existências corpóreas e plantas e substâncias líquidas, e a despejas na estação chuvosa. Os teus raios aquecem e queimam, e se tornando como nuvens bramem e relampejam e derramam chuvas quando chega a estação. Nem fogo nem abrigo, e nem roupas de lã dão maior conforto a alguém que está sofrendo com os ventos frios do que os teus raios. Tu iluminas com teus raios a terra inteira com suas 13 ilhas. Tu somente estás dedicado ao bem estar dos 3 mundos. Se tu não serdes o universo fica cego e os eruditos não podem se dedicar à obtenção de virtude, riqueza e lucro. É através de tua graça que as 3 classes de Brahmanes, Kshatriyas e Vaisyas podem realizar seus vários deveres e sacrifícios. Aqueles versados em cronologia dizem que tu és o início e tu és o fim de um dia de Brahma, o qual consiste em 1000 yugas completos. Tu és o Senhor dos Menos e dos filhos dos Menos, do universo e do homem, dos Manvantaras e seus senhores. Quando chega o tempo da dissolução universal, o fogo Samvartaka nascido da tua fúria consome os 3 mundos e existe só nuvens de várias cores geradas dos teus raios, acompanhadas pelo elefante. A Airavata e o trovão causam os dilúvios ordenados. E te dividindo em 12 partes. E te tornando como muitos sóis tu bebes o oceano uma vez mais com teus raios. Tu és chamado Indra, tu és Vishnu, tu és Brahma, tu és Pranjapati. Tu és fogo e tu és a mente sutil. E tu és o Senhor e o eterno Brahma. Tu és Ansa, tu és Savitri, tu és Banu, Ansumalin, e Vrisakapi. Tu és Vivasvan, Mira, Pushyu, Mitra, e Dharma. Tu tens 1000 raios, tu és Aditya, e Tapana, e o Senhor dos raios. Tu és Martanda, e Arka, e Ravi, e Surya e Saranya e o Criador do dia, e Divakara e Suptasaspti, e Jumakeshin e Virochana. Tu és considerado como rápido em velocidade e o destruidor da escuridão, e o possuidor de corcéis amarelos. Aquele que te adora com reverência no 6º ou 7º dia lunar com humildade e tranquilidade mental obtém a graça de Lakshmi. Aqueles que com atenção indivisa te adoram e reverenciam são salvos de todos os perigos, agonias e aflições. Aqueles que creem que tu estás em todos os lugares, sendo a alma de todas as coisas, têm vida longa, se livram do pecado e desfrutam de imunidade contra todas as doenças. Ó Senhor de todos os alimentos, cabe a ti conceder alimento. 9 As propriedades ascéticas são anima, lagima, etc. 10 O arco de Vishnu, enquanto o de Siva se chama Pinaka. 21 Em abundância para mim que estou desejoso de alimento para entreter todos os meus convidados com reverência. Eu reverencio também a todos aqueles teus seguidores que tomaram refúgio em teus pés, Matara e Aruna e Danda e outros. Inclusive Asani e Kshuva e os outros. E eu reverencio também as mães celestes de todas as criaturas, Kshuva e Matri e as outras da classe. Ó, que elas me entreguem seu suprimento. Vaisampayana disse, dessa maneira, ó grande rei, o sol, aquele purificador do mundo, foi adorado, por Yudhishthira. E satisfeito com o hino, o criador do dia
Autoluminoso e resplandecente como fogo se mostrou ao filho de Pando. Vivasvan disse, tu obterás tudo o que desejas. Eu fornecerei alimento para te pôr 5 e 7 anos juntos. Ó rei, aceita este recipiente de cobre que eu te dou. Ó tu de votos excelentes, enquanto Panchali mantiver este recipiente sem ela mesma, compartilhar de seu conteúdo, frutas e raízes e carne e vegetais cozidos. Em tua cozinha, esses 4 tipos de alimento, deste dia em diante serão inesgotáveis. Daqui a 14 anos tu recuperarás o teu reino. Vaisampayana continuou, tendo dito isso o Deus desapareceu. Aquele que, com o desejo de obter uma bênção, recita esse hino concentrando sua mente com abstração ascética obtém-na do sol, mesmo que seja de difícil aquisição o que foi pedido. E a pessoa, homem ou mulher, que recita ou ouve esse hino dia após dia. Se ele ou ela deseja um filho, obtém um, e se riquezas, as obtém, e se erudição adquire também. E a pessoa homem ou mulher que recita esse hino todos os dias. Nos 2 crepúsculos, se em perigo, se livra dele, e se cativo se liberta dos grilhões. O próprio Brahma comunicou esse hino ao ilustre Sakra, e de Sakra ele foi obtido por Narada e de Narada, por Daumya. E Yudhishthira, obtendo-o de Daumya, realizou todos os seus desejos. E é em virtude desse hino que se pode sempre obter vitória na guerra, e adquirir imensa riqueza também. E esse leva o narrador, de todos os pecados, para a região solar. Vaisampayana continuou, tendo obtido a bênção, o virtuoso filho de Kunfi. Erguendo-se da água, tocou os pés de Daumya e então abraçou seus irmãos. Ó nobre, indo então com Draupadi para a cozinha, e adorado por ela devidamente. O filho de Pando se pôs a cozinhar a comida, do dia. E a comida limpa, embora pouca, que era temperada e possuía os 4 sabores, aumentou e se tornou inesgotável. E com ela Yudhishthira começou a alimentar os regenerados. Depois de os Brahmanes estarem alimentados, e seus irmãos mais novos também. O próprio Yudhishthira comeu da comida que restou, que é chamada de Vigasa. Depois que Yudhishthira tinha comido, a filha de Prisata pegou o que restou. Depois que ela tinha feito sua refeição, a comida do dia se esgotou. E tendo assim obtido a bênção do Criador do dia, o filho de Pando, ele mesmo, tão resplandecente quanto aquele celestial, começou a entreter os Brahmanes de acordo com seus desejos. E obedientes ao seu sacerdote, os filhos de Parita, em dias lunares e constelações e conjunções auspiciosas, realizaram sacrifícios segundo as leis, as escrituras, e os mantras. Depois dos sacrifícios, os filhos de Pando, abençoados pelos ritos propícios realizados por Daumya e 22. Acompanhados por ele, e secados também pelos Brahmanes, partiram para as florestas de Kamyaka. 4. Vaisampayana disse, depois que os Pandavas tinham ido para a floresta. Dhritarashtra, o filho de Anvika, cujo conhecimento era sua visão 11, ficou extremamente triste. E sentado comodamente, o rei dirigiu estas palavras ao virtuoso Vidura de inteligência profunda: a tua compreensão é tão clara quanto a de Bhargava, Sukra, o grande preceptor dos Ajuras. Tu conheces também todas as sutilezas ou moralidade, e oulas para todos os Kauravas de forma igual. Ó, dize-me o que é apropriado para mim e para eles. Ó Vidura, as coisas tendo tomado esse rumo, o que nós fazemos agora? Como eu posso assegurar a boa vontade dos cidadãos para que eles não possam nos destruir totalmente? Ó, dás-nos tudo, pois tu és familiarizado com todos os recursos excelentes. Vidura disse, os 3 propósitos, ó rei, lucro, prazer, e salvação, têm seus alicerces na virtude, e os sábios dizem que um reino também tem a virtude como base. Portanto, ó monarca, de acordo com o melhor do teu poder, cuida
virtuosamente dos teus próprios filhos e dos de Pandu. Aquela virtude foi enganada por almas perversas com o filho Suvala em sua liderança, quando os teus filhos convidaram o justo e o Dishira e o derrotaram no jogo de dados. Ó rei! Desse ato de total iniquidade eu vejo a expiação pela qual, ó chefe dos Kurus, o teu filho, livre do pecado, pode ganhar de volta a sua posição entre os bons homens. Que os filhos de Pandu obtenham aquilo que foi dado a eles por ti. Pois, em verdade, é a maior moralidade que um rei permaneça contente com o que possui, e nunca cobice as posses de outros. O teu bom nome então não sofreria. Nem ocorreriam dissensões familiares, nem a injustiça seria tua. Este então é o teu principal dever agora, gratificar os Pandavas e desgraçar Sakuni. Se tu desejas devolver aos teus filhos a boa sorte que eles perderam, então, ó rei, adota rapidamente essa linha de conduta. Se tu não agires assim, os Kurus certamente encontrarão a destruição, pois nem Bhimazena nem Arjuna, se enfurecidos, deixarão vivos alguns dos seus inimigos. O que há mundo que seja inalcançável para aqueles que têm entre seus guerreiros Savyasashin habilidoso com armas. Que tem o Gandiva, a mais poderosa de todas as armas no mundo, como seu arco, e que tem entre eles o poderoso Bhima também como um guerreiro. Antigamente, logo que o teu filho nasceu, eu te disse, abandona este teu filho inauspicioso. Nisso se encontra o bem da tua linhagem. Mas tu então não agiste de acordo. Nem também, ó rei, eu te indiquei o caminho do teu bem-estar. Se tu agires como eu te aconselhei, tu não terás que te arrepender depois. Se o teu filho concordar em reinar em paz juntamente com os filhos de Pandu, passando teus dias em alegria, tu não terás do que te arrepender. Se for de outra maneira, abandona o teu filho pela tua própria felicidade. Pondo do Riodna de lado. Instala o filho de Pandu na soberania, e que, ó rei, Ajatasatru, livre de paixões. 11 Dhritarashtra, sendo cego, é descrito como Pragnachakshu, isto é, aquele cuja visão é o conhecimento. 23. Governe a terra virtuosamente. Todos os reis da terra, então, como Vaisias, sem demora, pagarão tributos a nós. Ó rei, que do Riodna e Sakuni e Karna sirvam aos Pandavas com espontaneidade. E que do Sasana, em público, peça o perdão de Bhimazena e da filha de Drupada também. E pacifica o Yudhishthira por colocá-lo no trono com todos os sinais de respeito. Perguntado por ti, o que mais eu poderia te aconselhar a fazer? Fazendo isso, ó monarca, tu farias o que é apropriado. Dhritarashtra disse, essas palavras, ó Vidura, que tu falaste nesta assembleia, com referência aos Pandavas e a mim mesmo, são para o bem deles, mas não para o nosso. A minha mente não as aprova. Como foi que tu fixaste tudo isso na tua mente agora? Como tu falaste tudo isso em nome dos Pandavas, eu percebo que tu não és favorável a mim. Como eu posso abandonar o meu filho por causa dos filhos de Pandu? Sem dúvida eles são meus filhos, mas do Riodna foi gerado do meu corpo. Quem então, falando com imparcialidade, me aconselharia a renunciar ao meu próprio corpo por causa de outros? Ó Vidura, tudo o que tu dás é desonesto, embora eu te tenha em grande estima. Fica ou vai como quiseres. Embora muito possa lhe ser dado, uma mulher incasta abandonará seu marido. Vaisampayana disse, ó rei, dizendo isso Dhritarashtra ergueu-se de repente e entrou em seus aposentos internos. E Vidura, dizendo esta família está condenada, partiu para onde os filhos de Parita estavam. 5. Vaisampayana disse, desejosos de viver na floresta, aqueles touros da raça Bharata, os Pandavas, com seus seguidores, saindo das margens do Ganges, foram ao campo de Kurukshetra e realizando suas abluções no Sarasvati, no
Drisadvati e no Yamuna, eles foram de uma floresta para outra, viajando na direção ocidental. E finalmente eles viram à sua frente as florestas Kamyaka, o retiro favorito dos Munis, situada em uma planície nivelada e selvagem nas margens do Sarasvati. E naquela floresta, ó Bharata, cheia de aves e veados, aqueles heróis começaram a morar, entretidos e confortados pelos Munis. Vidura, sempre desejando ver os Pandavas, foi em um único carro às florestas Kamyaka que eram cheias de todas as coisas boas. E chegando a Kamyaka em um carro levado por corcéis velozes, ele viu Yudhishthira o justo, sentado com Draupadi em um lugar retirado, cercado por seus irmãos e pelos Brahmanes. Vendo Vidura se aproximar de uma distância com passos rápidos, o rei virtuoso dirigiu-se ao seu irmão Bhimasena dizendo, com que mensagem Kshata vem a nós? Ele vem para cá, despachado por Sakuni, para nos convidar outra vez para um jogo de dados. Sakuni de mente pequena pretende ganhar outra vez as nossas armas nos dados. Ó Bhimasena, desafiado por alguém se dirigindo a mim, vem, eu sou incapaz de obstar. E se nossa posse do Gandiva se tornar duvidosa, a aquisição do nosso reino também não será assim. 24. Vaisampayana disse, ó rei, os Pandavas então se ergueram e receberam Vidura. E recebido por eles, aquele descendente da linha Ajamida, Vidura, sentou-se no meio deles e fez as perguntas usuais. E depois que Vidura tinha descansado algum tempo, aqueles touros entre homens lhe perguntaram a razão da sua vinda. E Vidura começou a relatar para eles em detalhes tudo com relação à conduta de Dhritarashtra, o filho de Anvika. Vidura disse, ó Ajatasatru, Dhritarashtra me chamou, seu dependente, diante dele e me honrando devidamente disse, as coisas se sucederam assim. Agora, dize-me o que é bom para os Pandavas assim como para mim. Eu disse o que era benéfico para os Kauravas e Dhritarashtra. Mas o que eu disse não foi apreciado por ele, nem eu pude encontrar nenhuma outra direção. O que eu aconselhei era, ó Pandavas, muito benéfico, mas o filho de Anvika não prestou atenção a mim. Como um remédio não se torna atraente para alguém que está doente, assim as minhas palavras fracassaram em agradar o rei. Ó tu sem inimigos, como toda esposa incasta na família de um homem de descendência pura não pode ser trazida de volta ao caminho da virtude, assim eu fracassei em trazer Dhritarashtra de volta. De fato, como uma jovem donzela não gosta de um marido de 3 marcas, assim mesmo Dhritarashtra não gostou das minhas palavras. Sem dúvida a destruição alcançará a família Kuru, certamente. Dhritarashtra nunca obterá boa sorte. Pois, como a água caída em uma folha de lótus não permanece lá, meus conselhos falharão em produzir qualquer efeito em Dhritarashtra. O enraivecido Dhritarashtra me disse, ó Bharata, vai para onde quiseres. Nunca mais eu procurarei tua ajuda para governar a terra ou minha capital, ó melhor dos monarcas, abandonado pelo rei Dhritarashtra, eu venho a ti para te oferecer bom conselho. O que eu disse na corte pública eu agora repetirei para ti. Escuta, e mantém minhas palavras em mente, aquele homem sabe o que suporta todos os insultos graves empilhados sobre ele por seus inimigos, e pacientemente aguarda sua hora, e multiplica seus recursos assim como homens gradativamente transformam um fogo pequeno em um fogo grande, governa sozinho toda esta terra. Aquele que, em prosperidade, desfruta de sua riqueza. Com seus partidários encontra neles participantes de sua adversidade, este é o melhor meio de assegurar partidários, e é dito que aquele que tem partidários ganha a soberania do mundo. Ó Pandava, divide a tua prosperidade com teus partidários, comporta-te sinceramente com relação a eles, e conversa com eles adequadamente. Divide também teu alimento com eles.
E nunca te guebes na presença deles. Esse comportamento aumenta a prosperidade dos reis. Yudhishthira disse, recorrendo a essa inteligência elevada, imperturbado pela aflição, eu farei como tu me aconselhas. E qualquer outro conselho que tu possas me dar a respeito de hora e lugar eu seguirei totalmente com cuidado. 6. Vaisampayana disse, ó rei, depois que Vidura tinha ido para a residência dos Pandavas, Dhritarashtra, ó Bharata, de sabedoria profunda, se arrependeu de sua 25. Ação. E pensando na grande inteligência de Vidura em questões ligadas à guerra e paz, e também no engrandecimento dos Pandavas no futuro, Dhritarashtra, atormentado ao se lembrar de Vidura, tendo se aproximado da porta da sala de estado, caiu sem sentidos na presença dos monarcas, à espera. E recuperando a consciência, o rei ergueu-se do chão e assim se dirigiu a Sanjaya, que estava a serviço. Meu irmão e amigo é como o próprio Deus da justiça. Lembrando-me dele, hoje o meu coração queima de dor. Vai, traze para mim sem demora o meu irmão, bem versado em moralidade. Assim dizendo, o monarca chorou amargamente. Queimando de arrependimento, e cheio de tristeza pela recordação de Vidura, o rei, por afeto fraterno, se dirigiu novamente a Sanjaya dizendo, ó Sanjaya, vai e verifica se meu irmão, expulso por minha pessoa vil pela raiva, ainda vive. Aquele meu irmão sábio de inteligência incomensurável nunca foi culpado nem da menor transgressão, mas, por outro lado, ele é quem sobre uma injustiça grave nas minhas mãos. Procura-o, ó sábio, e traze-o para cá, senão, ó Sanjaya, eu sacrificarei minha vida. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras do rei, Sanjaya expressou sua aprovação, e dizendo que assim seja foi na direção das florestas Kamyaka. E chegando sem perda de tempo à floresta onde os filhos de Pandu moravam, ele viu Yudhishthira vestido em peles de veado, sentado com Vidura, no meio de Brahmanes aos milhares e protegido por seus irmãos, assim como por Andara no meio dos celestiais. Se aproximando de Yudhishthira, Sanjaya o adorou devidamente e foi recebido com o devido respeito por Bhima e Arjuna e os gêmeos. E Yudhishthira fez as perguntas usuais acerca do bem-estar dele, e quando ele estava sentado comodamente ele revelou a razão de sua visita nestas palavras: o rei Dhritarashtra, o filho de Anvika, ó Kshata, se lembrou de ti. Voltando para ele sem perda de tempo, revive o rei. Ó melhor dos homens, com a permissão destes príncipes Kuru, estes principais dos homens, cabe a ti, por ordem daquele leão entre reis, retornar a ele. Vaisampayana continuou, assim abordado por Sanjaya, o inteligente Vidura. Sempre ligado aos seus parentes, com a permissão de Yudhishthira voltou à cidade que recebeu o nome de Elefante. E depois que ele tinha se aproximado do rei, Dhritarashtra de grande energia, o filho de Anvika, dirigiu-se a ele, dizendo: somente pela minha boa sorte, ó Vidura, tu, ó impecável, conhecedor da moralidade, vieste para cá lembrando-te de mim. Ó touro da raça Bharata, na tua ausência eu estava contemplando a mim mesmo, insone dia e noite, como alguém que se perdeu sobre a terra. E o rei então tomou Vidura em seu colo e cheirou sua cabeça, e disse: perdoa-me, ó impecável, pelas palavras que eu te disse. E Vidura disse: ó rei, eu te perdoei. Tu és meu superior, digno da maior reverência. Aqui estou eu, tendo voltado, avidamente desejando te ver. Todos os homens virtuosos, ó tigre entre homens, são, instintivamente, favoráveis àqueles que estão aflitos. Isso, ó rei, não é resultado de deliberação 12. Ó Bharata, os teus filhos são tão queridos para mim quanto os filhos de Pandu, mas como os últimos estão agora em infortúnio, o meu coração se apieda deles. 12. A minha parcialidade pelos Pandavas procede dessa causa.
26. Vaisampayana continuou, dirigindo-se um ao outro assim em palavras apologéticas. Os dois irmãos ilustres, Vidura e Dhritarashtra, se sentiram muito felizes. 7. Vaisampayana disse, sabendo que Vidura tinha voltado, e que o rei o tinha consolado, o filho de mente má de Dhritarashtra começou a queimar de angústia. Com sua mente nublada pela ignorância, ele convocou o filho de Suvala, e Karna, e do Sasana, e se dirigiu a eles dizendo, o erudito Vidura, o ministro do sábio Dhritarashtra, voltou. Amigo dos filhos de Pandu, ele está sempre dedicado a fazer o que é benéfico para eles. Enquanto Vidura não consegue induzir o rei a trazê-los de volta, pensem todos no que possa me beneficiar. Se eu vir os filhos de Parita voltarem para a cidade, eu ficarei novamente emaciado por renunciar à comida e à bebida, mesmo que não haja obstáculos em meu caminho. E eu ou tomarei veneno ou me enforcarei, ou entrarei na pira funerária ou me matarei com minhas próprias armas. Mas eu nunca poderei ver os filhos de Pandu em prosperidade. Sakuni disse, ó rei, ó senhor da terra, que insensatez tomou posse de ti. Os Pandavas foram para a floresta tendo feito uma promessa específica, assim isso que tu receias nunca ocorrerá. Ó touro da raça barata, os Pandavas sempre são fiéis à verdade. Eles, portanto, nunca aceitaram as palavras do teu pai. Se, no entanto, aceitando as ordens do rei eles voltarem à capital, violando seu voto, esta será nossa conduta, assumindo um aspecto de neutralidade, e em obediência aparente à vontade do monarca, nós vigiaremos de perto os Pandavas, mantendo nossos planos. Dussasana disse, ó tio de grande inteligência, é assim como tu disseste. As palavras de sabedoria que tu proferis sempre se recomendam para mim. Karna disse, ó Duryodhana, todos nós procuramos realizar a tua vontade, e, ó rei, eu vejo que a unanimidade prevalece entre nós no momento. Os filhos de Pandu, com paixões sob controle completo, nunca voltarão sem ter passado o período prometido. Se, no entanto, eles voltarem por falta de senso, derrota-os novamente nos dados. Vaisampayana disse, assim abordado por Karna, o rei do Duryodhana com coração triste desviou seu rosto de seus conselheiros. Notando tudo isso, Karna, arregalando seus belos olhos e gesticulando veementemente com raiva, se dirigiu arrogantemente a Duryodhana e Dussasana e ao filho de Suvala, dizendo, ó príncipes, saibam a minha opinião. Nós somos todos servos do rei, Duryodhana, servindo-o com palmas unidas. Nós devemos, portanto, fazer o que é agradável para ele. Mas nós não somos sempre capazes de procurar o bem-estar dele com presteza e atividade, devido à nossa dependência de Dhritarashtra. Mas que nós, agora, vestidos em cotas de malha e armados com nossas armas, subamos em nossos carros e vamos juntos matar os Pandavas que agora vivem na floresta. Depois que os Pandavas forem aquietados e depois de eles terem partido na 27. Viagem desconhecida, nós e os filhos de Dhritarashtra encontraremos paz. Enquanto eles estiverem em infortúnio, enquanto eles estiverem em tristeza, enquanto eles estiverem desprovidos de ajuda, nós estaremos equiparados a eles. Essa é a minha opinião. Ouvindo essas palavras do filho do Oraiga, eles repetidamente o aplaudiram, e finalmente exclamaram, muito bem. E dizendo isso cada um deles subiu em seu carro, e otimistas do sucesso, eles se apressaram em conjunto para matar os filhos de Pandu. E sabendo por sua visão espiritual que eles tinham partido, com aquele objetivo, o mestre Krishna Dvaipayana de alma pura os encontrou, e ordenou que eles desistissem. E despachando-os de volta, o santo, adorado por todos os mundos, rapidamente apareceu perante o rei cuja inteligência servia aos propósitos da visão, e que estava então sentado tranquilamente. E o santo se
Dirigiu ao monarca desta forma. 8. Vyasa disse, ó sábio Dhritarashtra, ouve o que eu digo. Eu te direi o que é. Para o grande bem de todos os Kauravas. Ó tu de braços poderosos, não me agrada que os Pandavas tenham ido para a floresta derrotados desonestamente. Nos dados, por Duryodhana e outros. Ó Bharata, no término do 13º ano, lembrando-se de todas as suas aflições, eles despejaram armas causadoras de morte, assim como veneno virulento, sobre os Kauravas. Porque o teu filho, pecaminoso de coração perverso, sempre cheio de ira, procura matar os filhos de Pandu por causa de seu reino. Que o tolo seja contido, que o teu filho permaneça quieto. Ao tentar matar os Pandavas no exílio, ele somente perderá a própria vida. Tu és tão honesto quanto o sábio Vidura, ou Bhishma, ou nós, ou Kripa, ou Drona. Ó tu de grande sabedoria, desavenças com seus próprios parentes são proibidas. Pecaminosas e irrepreensíveis. Portanto, ó rei, cabe a ti desistir dessas ações. Ó Bharata, Duryodhana olha com tal ciúmes para os Pandavas que um grande mal será a consequência, se tu não interferires. Ou que esse teu filho pecaminoso, ó monarca, sozinho e desacompanhado, vá ele mesmo para a floresta e viva com os filhos de Pandu. Pois então, se os Pandavas, pela associação, sentirem alguma simpatia por Duryodhana, então, ó rei de homens, a boa sorte será tua. Isto, no entanto, não pode ser. Pois é sabido que a natureza congênita de uma pessoa não a deixa até a morte. Mas o que Bhishma e Drona e Vidura pensam? O que também tu pensas? Aquilo que é benéfico deve ser feito enquanto há tempo. Senão os teus propósitos não serão realizados. 9. Dhritarashtra disse, ó santo, eu não gostei desse negócio de jogo, mas, ó Milni, eu penso que eu fui feito concordar com isso arrastado pelo destino. Nem Bhishma, nem Drona, nem Vidura, nem Gandhari gostaram desse jogo de dados. 28. Sem dúvida, isso foi gerado pela insensatez. Ó tu que te deleitas na prática de votos, ó ilustre, sabendo de tudo mas ainda assim influenciado por afeto paterno. Eu não posso rejeitar meu filho insensato, Duryodhana. Vyasa disse, ó rei, ó filho de Vishitravirya, o que tu dás é verdade. Nós sabemos bem que um filho é a melhor de todas as coisas e que não há nada que seja tão bom quanto um filho. Instruído pelas lágrimas de Suravi, Indra veio a saber que um filho supera em importância outras posses valiosas. Ó monarca, em relação a isso, eu narrarei para ti essa excelente e melhor das histórias, a conversa entre Indra e Suravi. Antigamente, Suravi, a mãe das vacas, estava uma vez chorando nas regiões celestes. Ó filho, Indra teve compaixão por ela, e questionou-a, dizendo, ó auspiciosa, por que tu choras? Está tudo bem com os celestiais? Alguma desgraça qualquer, mesmo que muito pequena, aconteceu ao mundo dos homens ou das serpentes? Suravi respondeu, nenhum mal aconteceu a ti que eu perceba. Mas eu estou aflita por causa do meu filho, e é por isso, ó Cáusica, que eu choro. Vê, ó chefe dos celestiais, aquele agricultor cruel está espancando meu filho fraco com um pau de madeira, e oprimindo-o com um peso do arado, em consequência do que meu filho agitado com agonia está caindo sobre o solo e está às portas da morte. A visão disso, ó Senhor dos celestiais, eu estou cheia de compaixão, e a minha mente está agitada. Aquele que é o mais forte do par está suportando sua carga de peso maior, com facilidade, mas, ó Vasva, o outro está magro e fraco e é uma massa de veias e artérias. Ele suporta sua carga com dificuldade. E é por ele que eu sofro. Vê, ó
Vasva, violentamente atingido pelo chicote, e extremamente atormentado, ele é incapaz de suportar sua carga. E é por ele que, movida pela aflição, eu choro com o coração pesado e estas lágrimas de compaixão escorrem dos meus olhos. Sacra disse, ó Formosa, quando milhares dos teus filhos são, diariamente, oprimidos, porque tu te afliges por um sob sofrimento. Suravi respondeu: embora eu tenha 1000 filhos, ainda assim o meu amor flui igualmente em direção a todos. Mas, ó Sacra, eu sinto maior compaixão por um que seja fraco e inocente. Vyasa continuou, então Indra, tendo ouvido essas palavras de Suravi, ficou muito surpreso, e ó da linhagem Kuru, ele ficou convencido de que um filho é mais precioso que a vida. E o ilustre castigador de Paka então derramou de repente uma chuva grossa e causou a obstrução do trabalho do agricultor. E como Suravi disse, o teu afeto, ó rei, flui igualmente para todos os teus filhos. Que esse então seja maior por aqueles que estão fracos. E como o meu filho Pando é para mim, assim és tu, ó filho, e assim também vidura de sabedoria profunda. É por afeição que eu te digo tudo isso. Ó Bharata, tu possuis 101 filhos, mas Pando tem só 5. E eles estão em uma má situação e passam seus dias em miséria. Como eles podem salvar suas vidas, como eles podem nutrir tais pensamentos em relação aos atormentados filhos de Parita? Isso constantemente agita a minha alma. Ó Rei da Terra, se tu desejas que todos os Kauravas vivam, que o teu filho do Duryodhana faça as pazes com os Pandavas. 29. 10. Dhritarashtra disse, ó Milne de sabedoria profunda, é assim como tu disseste. Eu sei bem disso, assim como todos esses reis. De fato, o que tu consideras benéfico para os Kurus me foi indicado, ó Milne, por Vidura e Bhishma e Drona. É. Se eu mereço a tua graça, e se tu tens bondade para com os Kurus, aconselha-o. Meu filho perverso do Duryodhana. Vyasa disse, ó rei, depois de ter visto os irmãos Pandava, vem para cá o santo Risimefreya, com o desejo de nos ver. Aquele Risi poderoso, ó rei, admoestará teu filho pelo bem-estar dessa linhagem. É, ó Kauravya, o que ele recomendar deve ser seguido indubitavelmente, pois se o que ele recomendar não for feito, o sábio amaldiçoará teu filho em fúria. Vaisampayana continuou, assim dizendo, Vyasa partiu, e Mefreya fez seu aparecimento. E o rei com seu filho recebeu respeitosamente aquele principal de Munis cansado de viajar com oferendas de Arangya e outros ritos. E o rei Dhritarashtra, o filho de Anvika, em palavras de respeito assim se dirigiu ao sábio. Ó santo, a viagem para Kurujangala foi agradável. Aqueles heróis, os 5 Pandavas, vivem alegremente. Aqueles touros da raça Kuru pretendem ficar fora. Seu tempo. O afeto fraterno dos Kauravas será prejudicado. Mefreya disse, partindo em uma peregrinação para diferentes santuários, eu cheguei a Kurujangala, e lá eu inesperadamente vi Yudhishthira o justo, nas florestas de Kamyaka. É, ó nobre, muitos munis foram lá para ver Yudhishthira de grande alma, residindo em um retiro ascético, vestido em peles de veado e com cabelos emaranhados. Foi lá, ó Rei dos Reis, que eu soube do grave erro cometido por teus filhos e da calamidade e do perigo terrível, resultantes dos dados, que os tinham alcançado. Portanto, é por isso que eu vim a ti, para o bem dos Kauravas. Já que, ó exaltado, meu afeto por ti é grande e eu me alegro contigo. Ó rei, não é apropriado que teus os filhos, por nenhum motivo, disputem entre si, com tu mesmo e Bhishma vivos. Tu és, ó rei, a estaca na qual os touros são amarrados na corda de andar, e tu és competente para punir e recompensar. Porque tu então negligencias este grande mal que está prestes a alcançar a todos. É, ó
descendente dos Kurus, por esses males que foram cometidos na tua corte, que são como as ações de párias desprezíveis, tu não és bem lembrado entre os ascetas. Vaisampayana continuou, então se voltando ao colérico príncipe do Riodna. O ilustre Rissimefreya se dirigiu a ele nestas palavras: gentes, ó do Riodnad. Braços poderosos, ó melhor de todos os homens eloquentes, ó ilustre, presta atenção às palavras que eu vou proferir para o teu bem. Ó rei, não procures briga com os Pandavas. Ó touro entre homens, realiza o teu próprio bem como também o dos Pandavas, dos Kurus e do mundo. Todos aqueles tigres entre homens são heróis da mais elevada destreza em guerra, dotados da força de 10.000 elefantes, com corpos rígidos como o raio, mantendo jejum por suas promessas, e orgulhosos de sua virilidade. Eles mataram os inimigos dos celestiais, aqueles rakshasas capazes de assumir qualquer forma à vontade. 30. Aqueles que eram encabeçados por Idinva e Kirmira. Quando aqueles de grande alma saíram daqui, aquele rakshasa de alma feroz obstruiu seu caminho noturno. Assim como uma colina imóvel. E assim como um tigre mata um veado pequeno. Bhima, o principal dentre todos os dotados de força, e sempre encantado em lutar, matou aquele monstro. Considera também, ó rei, que enquanto fora em sua campanha de conquista, Bhima matou em batalha aquele guerreiro poderoso. Jarasandha, possuidor da força de 10.000 elefantes. Parentes de Vasudevi. Tendo os filhos do rei Drupada como seus cunhados, quem que esteja sujeito a decrepitude e morte poderia com eles em batalha. Ó touro da raça barata, que haja paz entre ti e os Pandavas. Segue meus conselhos e não te entregues à raiva. Ó rei, assim admoestado por Mefreia, do Riodna começou a dar tapos em sua coxa parecida com a tromba do elefante, e sorridente começou a riscar o chão com o pé. E o patife pecaminoso não falou nenhuma palavra, mas manteve sua cabeça baixa. Ó monarca, vendo do Riodna assim lhe fazer uma desfeita por riscar o chão silenciosamente, Mefreia ficou zangado. Como se incumbido pelo destino, Mefreia, o melhor dos munis, dominado pela cólera, decidiu amaldiçoar do Riodna. E então, com olhos vermelhos de raiva, Mefreia, tocando a água, amaldiçoou o filho de mente má de Dhritarashtra, dizendo: já que, me desdenhando, tu te recusas a agir segundo as minhas palavras, tu logo colherás fruto dessa tua insolência. Na grande guerra que virá dos males cometidos por ti, o poderoso Bhima esmagará essa tua coxa com um golpe da massa dele. Quando o Milni tinha falado assim, o rei Dhritarashtra começou a acalmar o sábio, a fim de que o que ele tinha dito pudesse não acontecer. Mas Mefreia disse: ó rei, se o teu filho firmar a paz com os Pandavas, esta minha maldição, ó filho, não terá efeito, do contrário será como eu falei. Vaisampayana disse, desejoso de averiguar o poder de Bhima, aquele principal dos reis, o pai de Duryodhana, então questionou Mefreia, dizendo: como Kirmira foi morto por Bhima? Mefreia disse: eu não falarei a ti novamente, ó rei, pois as minhas palavras não são respeitadas por teu filho. Depois de eu ter partido, Vidura narrará tudo para ti. E assim dizendo, Mefreia partiu para o lugar de onde ele tinha vindo. Duryodhana também saiu perturbado pelas informações sobre a morte de Kirmira pelas mãos de Bhima. 11. Kirmira Vajraparva. Dhritarashtra disse: ó Kshata, eu quero saber sobre a destruição de Kirmira. Conta-me como ocorreu o combate entre o Rakshasa e Bhimazena. Vidura disse: escuta a história dessa façanha de Bhimazena de realizações sobre-humanas. Eu muitas vezes ouvi sobre ela no decorrer da minha conversa com os Pandavas, enquanto eu estava com eles. 31. Ó principal dos reis, derrotados nos dados, os Pandavas partiram daqui e
Viajando por 3 dias e noites eles finalmente alcançaram aquelas florestas, conhecidas pelo nome de Kamiaka. Ó rei, logo depois da hora terrível da meia-noite, quando toda a natureza está adormecida, quando os rakshasas comadores de homens de atos terríveis começam a vagar, os ascetas e os vaqueiros e outros caminhantes da floresta costumam evitar as florestas de Kamiaka e fugir para longe por medo de canibais. Ó Bharata, como os Pandavas estavam naquela hora entrando naquelas florestas, um medonho rakshasa de olhos flamejantes apareceu diante deles com um tição aceso, obstruindo seu caminho. E com braços esticados e rosto terrível ele ficou obstruindo o caminho pelo qual aqueles perpetuadores da linhagem Kuru estavam seguindo. Com 8 dentes salientes, com olhos cor de cobre, e com o cabelo de sua cabeça fulgurante e ereto, o demônio parecia uma massa de nuvens refletindo os raios do sol ou misturada com relâmpagos e ornada com bandos de grus voando e proferindo gritos terríveis e rugindo como uma massa de nuvens carregada de chuva. O demônio começou a espalhar a ilusão própria da sua espécie. Ouvindo aquele rugido terrível, as aves junto com outras criaturas viventes na terra ou na água começaram a correr em todas as direções, proferindo gritos de medo. E por causa dos veados e leopardos e búfalos e ursos fugindo em todas as direções, parecia que a própria floresta estava em movimento. E agitadas pelo vento erguido pelos suspiros do Rakshasa, trepadeiras que cresciam a uma grande distância pareciam abraçar as árvores com seus braços de folhas acobreadas. E naquele momento, um vento violento começou a soprar, e o céu ficou escurecido com a poeira que o cobriu. E como a dor é a maior inimiga do objeto dos 5 sentidos, assim mesmo apareceu diante dos Pandavas aquele inimigo desconhecido deles. E vendo-os Pandavas a uma distância vestidos em camurças pretas, o Rakshasa impediu sua passagem pela floresta, assim como a montanha Mainaka. E a visão dele, nunca vista antes, Krishna de olhos de lótus, agitada pelo medo, fechou os olhos. Aquela cujas tranças tinham sido despenteadas pela mão de Dussasana, posicionada no meio dos 5 Pandavas, parecia uma correnteza em meio a 5 colinas. E vendo-a tomada pelo medo, os 5 Pandavas a sustentaram. Como os 5 sentidos influenciados pelo desejo aderem aos prazeres relativos a seus objetos, e Dalmia de grande energia, ascética, na presença dos filhos de Pandu, destruiu a ilusão terrível que tinha sido espalhada pelo Rakshasa, por aplicar vários mantras, calculados para destruir o Rakshasa. E vendo sua ilusão dissipada, o poderoso Rakshasa de hábitos desonestos, capaz de assumir qualquer forma que quisesse, arregalou os olhos furioso e parecia a própria morte. Então o rei Yudhishthira, dotado de grande sabedoria, se dirigiu a ele dizendo: Quem és tu? E de quem és, filho? Dás o que nós devemos fazer por ti? O Rakshasa assim abordado respondeu a Yudhishthira o justo, dizendo: Eu sou o irmão de Vaka, o célebre Kirmira. Eu vivo em paz nestas florestas abandonadas de Kamiaka, diariamente obtendo minha comida por derrotar homens em luta. Quem são vocês que se aproximam de mim na forma de minha comida? Derrotando a todos vocês em combate eu os comerei com prazer. 32. Vaisampayana continuou: Ó Bharata, ouvindo essas palavras do patife, Yudhishthira anunciou seu próprio nome e linhagem, dizendo: Eu sou o rei Yudhishthira o justo, filho de Pandu, de quem tu deves ter ouvido. Privado do meu reino, eu, com meus irmãos Bhimasena e Arjuna e os outros, no decurso das minhas viagens, cheguei a esta floresta terrível que é teu domínio, desejoso de passar meu período de exílio aqui. Vidura continuou: Kirmira disse a Yudhishthira: Por boa sorte é que o destino hoje realizou o meu desejo de muito tempo. Com armas erguidas eu tenho vagado
constantemente por toda a terra com o objetivo de matar Bhima. Mas eu não encontrei Bhima. Por boa sorte é que o assassino do meu irmão, a quem eu vinha procurando tanto, veio perante mim. Foi ele que no disfarce de um Brahmane matou meu querido irmão Vaka na floresta Vetrakya em virtude de sua ciência. Ele não tem realmente força de braços. Foi também este de alma perversa que antigamente assassinou meu caro amigo Idinva, que vivia nesta floresta e raptou sua irmã. E este tolo agora veio a esta minha floresta profunda, quando metade da noite é passada, na mesma hora em que nós vagamos. Hoje eu realizarei a minha vingança muito tempo desejada sobre ele, e eu hoje gratificarei o espírito de Vaka com seu sangue em abundância. Por matar este inimigo dos Rakshasas eu hoje ficarei livre da dívida que tenho com meu amigo e meu irmão, e assim obterei a felicidade suprema. Se Bhimazena foi deixado livre antigamente por Vaka, hoje eu o devorarei à tua vista, ó Yudhishthira. E assim como Agasthya comeu e digeriu o Ajura poderoso, Vatapi, eu comerei e digerirei este Bhima. Vidura continuou, assim abordado pelo Rakshasa, o virtuoso Yudhishthira, firme em suas promessas, disse, nunca poderá ser assim, e com raiva repreendeu-o. Rakshasa Bhima de braços poderosos então arrancou às pressas uma árvore do comprimento de 10 vyasas e despiu-a de suas folhas. No espaço de um instante, Arjuna sempre vitorioso encordoou seu arco Gandiva possuidor da força do raio. Ó Bharata, fazendo Vishnu desistir, Bhima se aproximou daquele Rakshasa, ainda rugindo como as nuvens e disse a ele, espera. Espera. E assim se dirigindo ao canibal, e apertando o tecido em redor de sua cintura, e esfregando as palmas, e mordendo o lábio inferior com seus dentes, e armado com a árvore. O poderoso Bhima avançou em direção ao inimigo. E como Magavat lançando seu raio, Bhima fez aquela árvore, parecida com a massa do próprio Yama, descer com força na cabeça do canibal. O Rakshasa, no entanto, foi visto permanecer impassível àquele golpe, e não vacilou no conflito. Por outro lado, ele arremessou seu tição aceso, flamejante como relâmpago, em Bhima. Mas aquele principal dos guerreiros desviou-o com o pé esquerdo de tal maneira que ele voltou em direção ao Rakshasa. Então o feroz Kirmira, de sua parte, arrancando subitamente uma árvore, se lançou ao combate como o próprio Yama portador da massa. E aquela luta, tão destrutiva de árvores, parecia o confronto nos tempos passados entre os irmãos Vali e Sugriva pela posse da mesma mulher. E as árvores golpeavam as cabeças dos combatentes, e eram quebradas em fragmentos, como talos de lótus jogados nas têmporas de elefantes enfurecidos. E naquela grande floresta, incontáveis árvores, esmagadas como jacos, jaziam espalhadas como trapos. Aquele combate com árvores entre aquele principal dos Rakshasas e aquele 33. Melhor dos homens, ó tu touro da raça barata, durou só um instante. Então, erguendo um rochedo, o furioso Rakshasa arremessou-o em Bhima que permanecia diante dele, mas o último não vacilou. Então como indo devorar o sol dispersando seus raios com braços esticados, o Rakshasa com braços esticados se precipitou em direção a Bhima, que tinha permanecido firme sob o golpe infligido com o rochedo. E arrastando e agarrando um ao outro de diversas maneiras eles pareciam dois touros furiosos lutando entre si. Ou como dois tigres poderosos armados com dentes e garras, e o combate entre se tornou feroz e duro. E se lembrando da sua recente ignomínia nas mãos de Duryodhana, e orgulhoso da força dos seus braços, e consciente também de Krishna olhando para ele, Vrikodara começou a crescer em vigor. E tomado pela raiva, Bhima agarrou o Rakshasa com os braços, como um elefante no cio agarra outro. E o
Rakshasa poderoso também por sua vez agarrou seu adversário, mas Bhimazena, aquele principal de todos os homens dotados de força, jogou o canibal para baixo. Com violência. Os sons que aqueles combatentes poderosos faziam pressionando as mãos um do outro eram terríveis e pareciam os sons de bambus se lascando. Arremessando o Rakshasa para baixo, Bhima agarrou-o pela cintura, e começou a girá-lo em volta, assim como um furacão violento sacode uma árvore. Agarrado dessa maneira pelo poderoso Bhima, o Rakshasa fatigado ficou desfalecido, e, tremendo completamente, ele ainda apertava-o, Pandava, com toda a força. Percebendo-o fatigado, Vrikodara colocou seus próprios braços em volta do inimigo, assim como alguém amarra um animal com corda. E o monstro então começou a rugir terrivelmente, como uma trombeta com defeito. E o poderoso Vrikodara por um longo tempo girou o Rakshasa até que o último parecia estar inconsciente, e começou a se mover convulsivamente. Ao descobrir o Rakshasa esgotado, o filho de Pandu sem perda de tempo pegou-o nos braços e matou-o. Como um animal. Colocando o joelho na cintura daquele Rakshasa vil, Vrikodara começou a apertar o pescoço do inimigo com as mãos. Então Bhima, arrastando pela terra o corpo machucado do Rakshasa com as pálpebras prestes a se fechar, disse: ó canalha pecaminoso, tu não terás mais que enxugar as lágrimas de Idinva ou vaca, pois tu estás prestes a ir para as mansões de Yama. E dizendo isso aquele principal dos homens, com o coração cheio de ira, vendo o Rakshasa desprovido de traje e ornamentos, e inconsciente, e sofrendo convulsões, deixou-o morto. E depois que aquele Rakshasa de cor como a das nuvens tinha sido morto, o filho daquele melhor dos reis, Pandu, louvou Bhima por suas muitas qualidades. E colocando Krishna em sua frente, partiu para as florestas Dvaita. Vidura disse: foi assim, ó Senhor de homens, que Kirmira foi morto em combate por Bhima, em obediência, ó Kaurava, às ordens de Yudhishthira o justo. E tendo livrado a floresta de sua peste o vitorioso Yudhishthira o justo começou a viver naquela sua residência, com Draupadi. E aqueles touros da raça barata, confortando Draupadi, começaram a exaltar Bhima alegremente com corações contentes. E depois que o Rakshasa tinha sido morto, derrotado pelo poder dos braços de Bhima, aqueles heróis entraram naquela floresta pacífica livre de seu aborrecimento. Passando pela grande floresta eu vi jazendo o corpo do Rakshasa, pecaminoso e destemido morto pelo poder de Bhima. Ó Bharata, lá eu ouvi. 34. Sobre essa realização de Bhima daqueles brahmanes que se reuniram em volta dos Pandavas. Vaisampayana continuou, ouvindo o relato sobre a morte de Kirmira em combate, aquele principal dos Rakshasas, o rei suspirou em tristeza e ficou absorto em pensamentos. Fim da parte 01. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original. Por Kizari Mohangaguli de 1883 a 1896. Traduzido para o português por Eleonora Maiar de 2005 a 2011 e brevemente revisado pela tradutora em 2016 para alterações gramaticais, para a inclusão de marcadores, para a colocação das notas em seus lugares adequados, aos pés das páginas, e a correção do aviso abaixo. Aviso de atribuição. Digitalizado em sacredtexts.com, 2003. Verificado em Distributed Proof, Juliette Sutherland. Gerente de projetos. Verificação adicional e formatação em sacredtexts.com, por J.B. Herr. Este texto é de domínio público. Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto. Asterisco esse é o nome ortodoxo do terceiro Parva, chamado erroneamente de Vanaparva nos manuscritos do norte.
e nas edições modernas. Os manuscritos do Sul aderem mais sucessivamente aos nomes mais antigos. V.S. Sukhchankar, Crítica aos Tardes in the Mahabharata.